As queimadas no Brasil têm ganhado bastante notoriedade nos últimos anos, porque justamente nesses últimos anos a gente tem batido recordes de queimadas em diversas regiões do país. E por mais que talvez, independente de governantes brasileiros não se importarem com isso, outros países se importam, e se importam muito. Tanto que foi sugerido por diversos países realizar um boicote a produtos brasileiros, para prejudicar a nossa economia, justamente por a gente não estar cuidando da nossa região florestal e estar queimando ela. E aí fica a pergunta, bom, como é que os outros países sabem sobre as queimadas que estão acontecendo no Brasil? E eu digo, esses países, eles sabem exatamente como tá acontecendo essas queimadas, quando, qual é a intensidade delas, eles sabem muito bem, tem todas essas informações para poder exigir, por exemplo, um boicote aos produtos importados do Brasil. E aí fica o questionamento, como que é possível ter essa informação com tanta precisão, com tanta certeza? Uh, e para a gente falar como que esses outros países têm essa informação sobre o território brasileiro, a gente vai precisar falar um pouco sobre gravidade. Como que a gravidade funciona? Qual que é a natureza da gravidade? Isso é uma coisa, a gente pode parecer óbvio, bom, a gravidade, eu jogo uma coisa aqui para baixo, ela vai cair, mas o que faz as coisas caírem? Uma coisa é que a gente sabe que, pelo mesmo motivo que eu caio, a Lua orbita ao longo da Terra. Pela visão newtoniana, existe uma ação, existe uma força que a Terra faz na Lua, puxando ela, e existe uma força que a Terra faz em mim, me puxando para baixo, me puxando para o centro da Terra. E aí, mas o que está puxando exatamente? Parece uma coisa meio mágica até, uma coisa, não tem nada fisicamente puxando, não parece não ter um objeto ou algo que puxa essa coisa, ou me puxa para baixo, ou puxa a Lua para baixo, mas existe supostamente essa ação, né? Existe alguma coisa que é invisível, talvez, enfim, essa questão da ação à distância, que está vinculada com a gravidade, foi uma das principais críticas que o Newton precisou responder. Porque justamente é uma coisa que também muito pouco intuitiva. Existe uma força, a Terra está me puxando do mesmo jeito que eu posso puxar alguma coisa com as minhas mãos, mas a Terra não usa nenhum meio material para puxar isso, não usa um objeto, não usa nada. E na física que existia dentro da época de Newton, era a física de Descartes, a física das colisões. Na época tudo se explicava através de colisões, uma coisa batendo na outra. Então, bom, se a gravidade claramente não tem nada batendo ou puxando, ao que parece, não existe nada puxando alguma coisa para o centro da Terra, é simplesmente uma ação à distância. Para a gente explicar um pouco mais sobre essa ação à distância, a gente pode falar sobre o que a gente chama de lei dos inversos dos quadrados. E isso é uma coisa, esse tipo de lei é uma coisa que rege, por exemplo, o funcionamento de sprays. Quando eu uso um spray, ele vai soltar uma rajada, uma quantidade de pequenas gotículas, e essas gotículas elas vão se espalhando no espaço. E por causa que elas vão se espalhando, a intensidade em uma dada região, em uma partezinha, ela vai diminuindo. Nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, numa distância R, uma pequena distância, existem 9 partículazinhas que estão atravessando uma região. E aí quando eu aumento para 3 vezes esse R, quando eu triplico essa distância, essa área já multiplicou 9 vezes. O que era um quadradinho viraram 9 quadradinhos. E todas as partículas inicialmente estavam concentradas em um único quadradinho. Essas partículas de spray, elas foram se espalhando e agora cada uma está em um quadrado aproximadamente. Isso tem tudo a ver com a área que essas partículas estavam contidas,
essas pequenas gotas estavam contidas, ela vai aumentando à medida que elas vão viajando. Elas justamente estão se espalhando. E a gente pode ver que elas justamente se espalham com o quadrado da distância. Se eu multiplico a distância por 3, a quantidade de gotículas em cada região diminui por 9. É o inverso desse quadrado da distância, né? Quanto maior a distância que essas gotículas estão percorrendo, mais espalhadas elas vão estar. Então vai ter menos partículas, gotículas por região. E a gente pode ver que essa área aumenta ao quadrado justamente porque ela aumenta em duas direções, tanto para cima quanto para os lados. E acontece que a gravidade ela tem um funcionamento relativamente semelhante. Isso é uma coisa muito estranha, inclusive, uma coisa bem surpreendente, eu diria, que em vez de ela se espalhar para fora, digamos assim, ela se espalha no espaço, mas é como se tivesse algo entrando em direção à Terra. Ela, do mesmo jeito que as gotículas de um spray se espalham com o inverso do quadrado, a gravidade também se espalha com o inverso do quadrado da distância, né? E o Newton, ele tinha consciência desse fenômeno, de que a gravidade tinha esse espalhamento com o quadrado da distância. Quanto mais distante, menos gravidade tem. E ele explicava isso, ele pensava nisso, explicando que tinha uma coisa invisível, um líquido, alguma coisa chamada, que dentro da física esse foi chamado éter, e que supostamente esse líquido invisível estava entrando em direção à Terra. Ele estava, junto com ele vinha se aproximando ao centro da Terra, ele vinha arrastando as coisas para dentro dela. Então, justamente pensando na crítica que foi feita a ele, de que, bom, não tem nenhuma colisão, não tem nenhuma coisa puxando, ele diz, não, tem uma coisa sim, que é invisível. Essa coisa, ela vem arrastando, então seria alguma coisa na perspectiva de colisão mesmo. Vem empurrando, batendo as coisas e trazendo elas para o centro da Terra. Só que essa ideia do Newton foi bastante criticada e também abandonada ao longo da física. Existem muitas discussões sobre a existência de éter, e ele foi usado em diversos contextos. E muitos deles falharam, enfim, foi uma ideia abandonada, porque justamente era algo invisível, que tu não pode tocar, não pode interagir de nenhum jeito, é quase que uma invenção do Newton, nesse caso, para fazer sentido do que ele sabia sobre gravidade. E em muitos outros casos também, esse éter foi uma invenção para fazer sentido, ele não era uma coisa física, ele não podia ser interagido, não podia ser... nada poderia verificar a existência dele de fato. Mas foi um dos jeitos que o Newton conseguiu para explicar justamente essa dependência de 1 sobre r ao quadrado da lei da gravitação. O segundo fator mais importante para a gente entender como a gravitação funciona, como a gravidade funciona, é a massa dos objetos. E nessa perspectiva aqui de Newton, quando a gente está falando de massa, a gente está falando de quanto o objeto tem, como se fosse, quanto de coisa tem naquele corpo. Então a gente pode pensar, por exemplo, na interação da Terra e a Lua. Tanto a Lua realiza uma força sobre a Terra, quanto a Terra realiza uma força sobre a Lua. E a gente poderia imaginar que a Terra é composta de duas partes, uma metade e uma outra metade. Eu não estou necessariamente separando elas de algum jeito, só estou imaginando que eu tenho duas metades coladas. E a gente poderia imaginar que a Terra é quantas partes a gente quisesse. A gente poderia dizer que são várias pequeníssimas partes, todas elas juntas. Enfim, eu estou apenas propondo um jeito de a gente imaginar como a Terra é. Se a gente imagina ela como uma bola única, essa bola única realiza uma força sobre a Lua com uma intensidade. Mas se a gente imaginar que são duas metades, cada uma dessas metades vai estar realizando uma força na Lua. E essa força que a Lua recebe nesses dois casos tem que ser a mesma, porque justamente a Terra é a Terra. Eu só estou pensando ela como uma coisa só ou uma metade, duas metades juntas.
E se eu adicionasse uma terceira metade da Terra a mais, então essa terceira metade, mais um pedaço, e colasse na Terra, a força que a Lua deveria receber seria mais uma parte igual a que as outras metades já faziam. Então, partindo dessa lógica de que as partes da Terra contribuem na mesma proporção com a Lua, a gente pode chegar que a massa, justamente a quantidade de partes que um corpo tem, a quantidade de matéria que ele tem, cada uma dessas partes dessa matéria vai contribuir com uma parte para puxar as coisas, para realizar essa força gravitacional. E eu poderia ir para o caminho inverso também, dizer que a Lua é composta de várias partes e cada uma dessas partes está ajudando a realizar uma força na Terra. Só que a força que a Lua recebe é a mesma que a força que a Lua realiza é a mesma que a Terra realiza nela. Isso pela terceira lei de Newton. Então depende tanto da massa da Terra quanto da massa da Lua, a intensidade da força de interação entre esses dois corpos. E assim a gente tem esses dois fatores principais para a lei da gravitação universal. O primeiro é a dependência com o quadrado da distância, o que é justamente vir desse espalhamento da gravidade ao longo do espaço. E aí eu estou falando que a Terra ela interage com todos os corpos no espaço, ela realiza força em todos os corpos. E só que quanto maior for a distância, menor vai ser a intensidade, mais fraca vai ser essa interação. Por isso que a gente não vê outras estrelas, galáxias e coisas que estão muito longe da Terra se aproximando muito da gente, porque essa força vai ficando cada vez mais fraca. Então a gente tem esse fator do quadrado da distância e a gente tem um segundo fator que é o produto das massas, que é justamente o quanto de matéria tem em um corpo e o quanto de matéria tem no outro, como a gente estava falando do caso da Terra e da Lua. E aí, se a gente junta esses dois fatores, a gente tem que a força gravitacional é proporcional ao que a gente chama de produto das massas e inverso dos quadrados. Essa equação pode estar sendo mostrada aqui. E a gente tem mais um fator, que é o Gzão, ou a constante de gravitação, que ele é só um parâmetro de ajuste. Ele está medindo, bom, se eu tenho dois corpos de 1 kg separados por 1 metro de distância, qual que vai ser a força que eles vão realizar? Isso é uma coisa que a gente mede. Né? Enfim, dentro da teoria newtoniana não tem nenhuma explicação de qual que seria o suposto valor de G. Ele é simplesmente a constante, uma característica do universo, vamos por assim. E aí, como ele está realizando essa igualdade, né, a força que um bloco de 1 kg e outro bloco de 1 kg realizam entre si, se eles estão separados a 1 metro de distância, essa força ela é baixíssima, é uma força muito pequena. E por isso que se vocês pesquisarem o valor de G, é um valor que é 6 vezes 10 a 23, agora não lembro exatamente, mas é um valor extremamente pequeno, muitíssimo pequeno. Isso que quer dizer o quê? Que a gravidade que os corpos normais, os corpos pequenos, os corpos de coisas de tipo 1 kg, 2 kg, meio quilo que a gente está acostumado a lidar, são extremamente pequenos. Qual que é a gravidade que o meu corpo realiza com alguma coisa que está no meu quarto? Praticamente nula, é muito pequeno, mas esse valor existe. E justamente essa constante ela tá ali para realizar essa adequação, para mostrar como que as coisas pequenas e pouco massivas não realizam muita força gravitacional. Apenas as coisas gigantescas com muita massa, como o planeta Terra, o Sol, galáxias, essas coisas realizam forças gravitacionais relevantes e que a gente pode notar. Bom, mas com essa constante G determinada, medida, e com a gente entendendo como que é o funcionamento da gravidade, a gente consegue saber qual que é a velocidade que eu preciso colocar um objeto, um satélite, por exemplo, para ele dar uma volta na Terra. E com essa velocidade e construindo um satélite, a gente consegue colocar ele em órbita, consegue fazer ele dar uma volta na Terra sem cair propriamente, sem encostar na Terra.
E aí a gente construiu satélites, tanto o Brasil tem seus próprios satélites, quanto os outros países têm seus próprios satélites. A gente construiu, a humanidade construiu esses satélites e eles ficam girando em volta da Terra e coletando informação sobre sobre as queimadas em vários, ou sobre o mundo de maneira geral. E uma das funcionalidades dos satélites, ou tem alguns satélites mais específicos para isso, eles ficam tirando fotos como se fosse da Terra, coletando essa informação e vendo aonde tem queimadas, quão intensos são essas queimadas. E justamente com essa informação do satélite, diferentes países têm as suas próprias informações sobre as queimadas brasileiras. Eu queria agora discutir com vocês algumas questões de vestibular e Enem sobre o tema de gravitação. A primeira questão que eu vou falar está aqui na tela e eu vou ler ela para vocês. Em sua trajetória rumo à Lua, a espaçonave Apollo 11 esteve sujeita a forças de atração gravitacional exercidas pela Terra e pela Lua, com preponderâncias de uma ou outra, dependendo da distância à Terra ou à Lua. Considere que a massa da Lua é igual à massa da Terra dividido por 81, em que ml são massa da Terra e massa da Lua. Na figura abaixo, a distância do centro da Terra ao centro da Lua está representada pelo segmento de reta, dividido em 10 partes iguais. E aí ele mostra, como vocês podem ver, a distância entre a Terra e a Lua separada em 10 partes. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo. Em sua viagem para a Lua, quando Apollo 11 ultrapassa o ponto, o módulo da força gravitacional da Lua sobre a espaçonave passa a ser maior do que o módulo da força gravitacional que a Terra exerce sobre essa espaçonave. Então, o enunciado nos deu uma razão, que a massa da Lua ela é igual à massa da Terra sobre 81. E, no fundo, o que ele está perguntando é uma razão entre a distância da Terra e a distância da Lua para as forças se igualarem. A gente pode representar aqui o que está acontecendo, né? A gente pode botar aqui, por exemplo, a Terra e aqui menorzinho a Lua. E a gente tem a nossa nave viajando em direção à Lua. E aí justamente fica a pergunta em que dá para ver pela gravitação de que essa nave está sofrendo duas forças. Uma força gravitacional da Terra e outra força gravitacional da Lua. O enunciado está perguntando em que distância essas forças vão se igualar. Então a gente pode representar que ele está perguntando que essas duas forças têm que ser em módulo iguais. E como a gente viu na aula, no vídeo anteriormente, essa força da Terra pode ser representada pela constante de gravitação universal vezes a massa da Terra, vezes a nossa massa da nave, dividido pela distância ao quadrado. E a mesma coisa vale para a Lua, porém com a massa da Lua. Então a gente vai ter a mesma constante gravitacional, a massa da Lua, a massa da espaçonave e a distância ao quadrado. Essas duas distâncias são diferentes. Aqui a gente tem a distância até a Terra e a distância até a Lua, pensando na nave sempre. E a gente tem alguns fatores que eles são iguais nessa equação, que a gente pode sumir com eles. Primeiro, essa constante da gravitação, ela não vai nos servir, e a massa da espaçonave também não vai ser importante. Sobra pra gente uma razão, uma divisão entre as massas e os raios.
Então a gente tem que a massa da Terra dividido pela distância até entre Terra e espaçonave igual a massa da Lua dividido pela distância da Lua até a espaçonave. Isso, claro, no caso que essas forças se igualam. E a gente pode substituir um desses valores pela informação que nos foi dada aqui. Então a gente pode escrever que essa massa da Lua ela vale a massa da Terra dividido por 81. Então isso nos sobra aqui a massa da Terra sobre R, a distância da Terra até a espaçonave ao quadrado, tem que ser igual a massa da Terra dividido por 81 vezes a distância da Lua até a espaçonave ao quadrado. E aí a gente tem esse fator, que é a massa da Terra, que a gente pode sumir com ele também, por ele estar nos dois lados da igualdade. Isso nos sobra com a relação de que 1 sobre a distância da Terra ao quadrado é igual a 1 sobre 81 vezes a distância da Lua ao quadrado. E se a gente inverter os dois lados da equação, a gente tem que a distância da Terra ao quadrado é igual a 81 vezes a distância da Lua ao quadrado. A gente pode tirar a raiz quadrada dos dois lados e a gente vai ter que o raio da Terra ele é igual a 9 vezes, ou não o raio da Terra, a distância entre a Terra e a espaçonave é igual a 9 vezes a distância da Lua até a espaçonave, para que as forças sejam iguais, como a gente tinha colocado aqui. E isso pode nos responder a questão já, que a gente mostra que a distância tem que ser, nesse segmento de reta, tem que ser 9 para a distância da Terra e a espaçonave e 1 na distância da Lua até a espaçonave. E isso pra gente na questão é a alternativa que tem a letra V, ou a quinta opção. A segunda e última questão que a gente vai trabalhar de vestibular está aqui na tela, e ela diz: a figura abaixo representa dois planetas de massas M1 e M2, cujos centros estão separados por uma distância d, muito maior que os raios dos planetas. Sabendo que é nula a força gravitacional sobre uma terceira massa colocada num ponto P, a uma distância d sobre 3 de M1, a razão entre as duas massas do planeta é... E aí a gente tem várias alternativas. A gente pode primeiro representar esses dois planetas, é importante. A gente tem o planeta M1 aqui, ou o planeta 1 com massa M1, e o planeta 2 aqui. E existe nesse ponto P, tá o nosso corpo. A distância entre os dois planetas é uma distância d, e a distância do primeiro planeta até o segundo é d sobre 3. Aqui a gente já pode perceber que se essa distância é d sobre 3 e a distância total é dzão, então a distância entre o ponto P para o segundo planeta tem que ser 2d sobre 3. Por quê? Justamente se eu somar as duas distâncias tem que dar o dzão completo, inteiro. E agora a gente tem as duas distâncias e as duas massas que está o nosso corpo. E como a gente viu no anterior do vídeo, a força gravitacional entre dois corpos depende apenas das suas massas e das suas distâncias. A gente sabe que esse corpo está em repouso e que ele não tem força, a força sobre ele é nula, ou seja, a força que o corpo realiza, que o corpo 1 realiza tem que ser igual a força que o corpo 2 realiza.
Então, a força que o corpo 1, vou chamar de F1, tem que ser igual em módulo que o corpo 2 realiza. A gente pode representar essas duas forças com a constante da gravitação universal, m1. Vou chamar a massa desse corpo no ponto P de simplesmente m grande, sobre R1 ao quadrado. R1 é a distância do corpo 1 até o ponto P. E uma coisa bastante parecida em relação ao corpo 2, que a gente tem a massa 2, a gente tem esse mzão, a gente tem essa distância 2 ao quadrado também. A gente pode... aqui a gente vê também que essa constante da gravitação ela vai sumir, por ela estar igual nos dois lados, e a massa do nosso corpo no ponto P também vai sumir. Isso vai sobrar para a gente uma razão, de novo, entre as massas e as distâncias. Só que essas distâncias, a gente sabe que, como a gente pode ver aqui em cima, que o R1 é igual a D sobre 3, e o R2 é 2 vezes isso. 2 vezes D sobre 3. A gente pode substituir isso dentro da nossa equação, e a gente vai ficar com M1 sobre D sobre 3 ao quadrado é igual a M2 sobre 2 vezes D sobre 3 ao quadrado também. Eu vou passar multiplicando esse termo por outro lado e o outro também, esse 2D sobre 3 ao quadrado e esse D sobre 3 ao quadrado, eu vou passar cada um deles multiplicando. Então eu vou ter D sobre 3 ao quadrado vezes M1 é igual... Perdão, aqui vai ficar o M2 vezes 2D sobre 3 ao quadrado vezes M1. Então eu vou precisar elevar ao quadrado esses termos, isso vai ficar D ao quadrado sobre 9 vezes M2 é igual a 4 sobre 9, né? Estou elevando 2 ao quadrado e estou elevando 3 ao quadrado dividindo, vezes também o nosso D ao quadrado e M1. Esse termo D ao quadrado está igual nos dois lados da equação, ele pode sumir. E esse 9 aqui que está dividindo também está igual dos dois lados da equação, ele pode sumir também. A gente vai ter que M2 tem que ter uma massa 4 vezes maior que M1. E isso aqui faz sentido porque justamente o corpo, o M2, está muito mais distante do que M1 do nosso corpo aqui no meio. Então, para ele realizar a mesma força que o corpo 1 realiza, ele precisa ter uma massa muito maior. Justamente, vem do quanto mais próximo, mais intenso é essa força gravitacional. E é isso aqui que a gente chega. Inclusive, a gente chega num valor de que a massa do M1 tem que ser 4 vezes menor. Justamente, a massa ela está elevado na primeira do expoente 1, enquanto 1 sobre R está elevado ao quadrado. Então, para esses dois termos se igualarem, né, uma distância eu tenho aqui multiplicada por 2, a massa eu vou ter que multiplicar por 4 para compensar. Então, com isso, a gente consegue chegar na alternativa da questão,
que mostra a razão entre a multiplicação entre esses dois termos. E essa alternativa vai ser a alternativa A, que ela fala justamente que a razão entre M1 e M2 é 1 sobre 4, que a gente pode passar o M1, o M2 dividindo e o 4 também. A gente teria aqui M1 sobre M2 é igual a 1 sobre 4.